Você ligado no meu canal, um abraço do tamanho do Brasil, amigo. Peço a vocês se inscreverem, deixar o like, se inscrever de graça, compartilhar também de graça, deixar o like também de graça. Eu queria deixar aqui um recado para o nosso grandioso amigo que está há um tempo, ou rapaz, já tem 6 anos já, moço. Ô, meu grandioso amigo João Dória, que foi governador da Terra da Garoa, terra de São Paulo. Por onde tu andas, meu amigo? Nossa, velho. Tu gosta de um lockdown, hein, moço? Tu gosta de um lockdown, hein? 6 anos já? Ai, gostar de um lockdown assim lá longe, amigo. Eu quero falar aqui hoje sobre um tema, sonho ou visão. Lá em Gênesis 40, fala que José na prisão interpreta dois sonhos, do padeiro e do copeiro. Né? E depois, mais tarde, ele interpreta o sonho do faraó, que faraó sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 anos de grande alimento, água, e depois 7 anos de fome e sede e seca, meus amigos. Como saber definir o que é sonho ou visão? E como saber se é de Deus ou não? Em Jó 33, versículo 15 em diante, em Joel 2, 28 também, Números 12, versículo 6. O sonho, conjunto de ideias e imagem que se apresenta ao espírito durante o sono, isto é, a inconsciência consciente. Deus nos dá sabedoria para saber separar o que vem de Deus, revelação ou santa em nosso inconsciente durante o sono, trazendo angústia, opressão, e ao acordar nos traz preocupação. Sabemos que tudo que nos traz sugestão negativa, pesadelo, perturbação, inquietação, angústia, sugestão de negativo. Isto é, não vem da parte de Deus, não vem da vontade de Deus, né? Para sabermos se vem de Deus ou não, o melhor é buscar na Bíblia Sagrada as respostas às experiências dos homens e mulheres de Deus no passado. As revelações de Deus é a obra e a revelação de Deus ao homem. Abraão em Gênesis 15, versículo 12 em diante. Jacó em Gênesis 28, versículo 10 em diante. Labão, Gênesis 31 em diante. José, como eu falei aqui. Aos copeiros de Faraó, como eu disse, está lá em Gênesis 40, depois os sonhos de Faraó em Gênesis 41. Débora em Juízes. Aos medianitas sobre Gideão, Juízes 7, versículo 13 em diante. Daniel sobre os sonhos e visões do rei Nabucodonosor, Daniel 2, 1, versículo 1, versículo 4 em diante. Samuel, em 1 Samuel 9, 15, ao Pedro sobre o Senhor Jesus, Mateus 16, 17. Isto é, sem falar de Moisés e Davi e tantos outros grandes profetas do passado. Certamente o Senhor Deus não fará coisas alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Amós, livro de Amós 3, versículo 17. A revelação a Paulo em Gálatas 1 e em Efésios 3 em diante. Ao João em Apocalipse 1, 1 ao 19. E assim o Senhor nos revela a sua vontade para cumprirmos as suas palavras pelo Espírito Santo que nos outorgou em 1 Coríntios 2, versículo 10 em diante. Em 2 Coríntios também fala o próprio Senhor a Jesus no manto julgar os espíritos que se vêm de Deus ou do próprio Senhor que não. Em Jeremias fala, mas a unção do Espírito Santo que está nos filhos de Deus e quem nos ensina, em João 14 em diante,
A Bíblia nos afirma que há existências de adivinhadores que pretendem desvendar ao passado e o presente e o futuro para ver Deuteronômio 18, versículo 10 em diante. E há muitos foram batizados nas águas e estão na igreja, mas não entendem as causas do Espírito de Deus, pois toda a magia e feitiçaria, adivinhação, realizando por meios das idolatrias, pois usando os objetos de culto, são chamados de guias, são considerados sacerdotes, pois ministram em templos de deuses das trevas. Vê em 2 Reis 10, versículo 19. E Elias, em 1 Reis, observação, Deus não revela aos que ainda mantêm rebeldia em sua palavra. Vê desobediência na casa de Eli e o sacerdote do Senhor em 1 Samuel. Não podemos esquecer que Deus nos chamou em Cristo para sermos luz no mundo e sal na terra, pois somos a família de Deus. E não pensar como o mundo pensa, pois temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, versículo 2, versículo 10 em diante, eu podia falar mais sobre isso, mas aqui é só resumos dos resumos. Mas como eu disse, em Gênesis 40 e 41 fala sobre isso. Daniel também fala, revela sobre os dois sonhos que o rei Nabucodonosor teve e se cumpriu depois. Então, meus amigos, eu peço a vocês se inscreverem, deixar o like e compartilhar. Um forte abraço. Fui!